Abril 16, lendo a história de Deus. Segundo Samuel 1, Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou da vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando, no terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: "De onde você vem?" "Fugi do acampamento israelita", respondeu. "O que aconteceu? Conte-me", disse Davi. O homem contou: "O nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas, o seu filho, também estão mortos." Então, Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "Como você sabe que Saul e Jonatas, o seu filho, estão mortos?" O jovem mensageiro respondeu: "Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado na sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: 'Aqui estou.' Ele me respondeu: 'Quem é você?' 'Sou Amalequita', respondi. Então ele me ordenou: 'Venha aqui e mate-me de uma vez. Estou na angústia da morte, mas ainda estou vivo.' Por isso, aproximei-se dele e o matei de uma vez, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa que estava na cabeça dele e o bracelete que ele tinha e os trouxe a ti, meu senhor." Então Davi rasgou as próprias vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Eles se lamentaram chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por Jonatas, o seu filho, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "De onde você é?" Ele respondeu: "Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita." Davi lhe perguntou: "Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor?" Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: "Vem aqui e execute-o." Então o servo o feriu, e o jovem morreu. Davi tinha dito ao homem: "Você é responsável pela sua própria morte. A sua boca testemunhou contra você, quando disse: 'Matei o ungido do Senhor.'" O lamento de Davi por Saul e Jonatas. Davi cantou este lamento sobre Saul e Jonatas, o seu filho, e ordenou que se ensinasse ao povo de Judá. É o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó montes de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul nunca retornou vazia. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem por aquele que os vestia de escarlate e luxo e as enfeitava com roupas adornadas de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto entre as suas colinas. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. A sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Como caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Segundo Samuel 2, Davi é ungido rei de Judá. Passado algum tempo,
Davi perguntou ao Senhor: Devo ir para uma das cidades de Judá? Vá, o Senhor lhe disse. Davi então perguntou: Para onde devo ir? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então, Davi foi para Hebrom com as suas duas esposas Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então, os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes-Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: O Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, o seu senhor. Que agora o Senhor seja leal e fiel a vocês. Também eu lhes serei igualmente bondoso pelo bem que vocês fizeram. Agora, recobrem as forças e a valentia, pois Saul, o seu senhor, está morto, e a tribo de Judá já me ungiu como rei sobre eles. Guerra entre as casas de Davi e de Saul. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se em um lado do açude, o outro grupo no lado oposto. Então, Abner disse a Joabe: Vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: De acordo. Então, 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar em Gibeon foi chamado de Eucate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abisai e Isael, os 3 filhos de Zeruia. Asael era veloz como uma gazela em terreno plano. Ele perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: É você, Asael? Sim, sou eu, respondeu ele. Abner, então, lhe disse: É melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Asael, porém, não quis parar de persegui-lo. Então, Abner advertiu Asael mais uma vez: Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar Joabe, o seu irmão, nos olhos de novo? Como, porém, Asael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou-lhe no estômago a ponta da lança, que lhe saiu pelas costas. Ele caiu morrendo ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar pararam onde Asael tinha caído morto. Então, Joabe e Abisai perseguiram Abner ao pôr do sol. Chegaram à colina de Amá, de fronte de Giá, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o ato de uma colina. Abner gritou para Joabe: O derramamento de sangue vai continuar para sempre? Não vê que isso terminará em amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército
parar de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: Tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até o amanhecer. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e os soldados dele marcharam pelo Arabá durante toda a noite, atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Maanaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército. Além de Asael, viram que faltavam 17 soldados de Davi. No entanto, os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Asael e o sepultaram no túmulo do seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e os seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Segundo Samuel 3, a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornou-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Os filhos de Davi em Hebrom. Enquanto estava em Hebrom, Davi teve filhos. O seu primogênito era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, da sua mulher Egla. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O apoio de Abner a Davi. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: Por que você se deitou com a concubina do meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, o seu pai, e aos parentes e amigos dele. E não deixei que você caísse nas mãos de Davi. No entanto, você me acusa de um delito envolvendo essa mulher. Que Deus me castigue com todo o rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Beerseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então, Abner enviou mensageiros sobre suas ordens com essa proposta a Davi: A quem pertence essa terra? Faz um acordo comigo, e eu te apoiarei para que todo o Israel fique ao seu lado. Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filho de Saul. Então Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: Entregue-me a minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido Paitiel, filho de Laís. Contudo, o seu marido foi com ela e a seguiu chorando até Baúrim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou essa mensagem às autoridades de Israel: Já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: Por meio de Davi, o meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos
os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois, foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que parecia bem aos olhos de Israel e de toda a tribo de Benjamim. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, se apresentou a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Abner então disse a Davi: Deixa que eu me vá, meu senhor, e reúna todo o Israel para que façam um acordo contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir, e ele se foi em paz. Joabe mata Abner. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei e que o rei o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: Que foi que fizeste? Veja só, Abner veio à tua presença e o deixaste ir assim? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-se, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá, sem que Davi soubesse de nada. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. Abner morreu como vingança pelo sangue de Azael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: Eu e o meu reino diante do Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Caia a responsabilidade pelo Senhor dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os descendentes de Joabe quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra à espada, quem passe fome. Assim, Joabe e Abisai, o seu irmão, mataram Abner, porque ele havia matado Aziel, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então, Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: Rasguem as suas vestes, vistam-se com pano de saco e vão lamentando à frente de Abner. O rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento para Abner: Acaso Abner devia morrer como um insensato? E as suas mãos não estavam algemadas, nem os pés acorrentados. Você caiu como quem cai diante dos homens perversos. Todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa, enquanto ainda era dia, Davi fez esse juramento: Depois me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo prestou atenção e aprovou o que ouviu. De fato, tudo o que o rei fazia era bom aos olhos de todo o povo. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então, o rei disse aos seus conselheiros: Não participem, que hoje caiu em Israel um líder, um grande homem. Eu
apesar de ser o rei ungido, fui brando hoje. Mas esses filhos de Zeruia são violentos demais para mim. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com a sua necessidade. Segundo Samuel 4, Isbosete é assassinado. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha ao seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro, Rebeca, ambos filhos de Rimom de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era reconsiderada como parte de Benjamim, porque ali o povo de Beerote fugiu de Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Ora, depois, filho de Saul tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa o deixou cair, e ele ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Aconteceu, então, que Rebeca de Baaná, filhos de Rimom de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os 2 entraram na casa como se fossem buscar trigo e o apunhalaram no estômago. Depois disso, fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado no quarto. Depois, o apunhalaram e mataram. Cortaram-lhe a cabeça, levando-a consigo. Viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom. Eles disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, o teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e da sua desobediência. Davi respondeu a Rebeca e a Baaná, o seu irmão, filhos de Rimom de Beerote: tão certo como vive o Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Siclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Por acaso não vou requerer o sangue dele das mãos de vocês e eliminá-los da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus soldados, e estes os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom. A cabeça de Isbosete, porém, sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.